João, capítulo 17. Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 14 até o versículo 20. Assim diz a palavra de Deus: Deis a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são deste mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, mas que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Louvado seja o nome de Jesus, aceitados, amados, no nome do Senhor. Queridos, quando nós olhamos a sequência bíblica e a gente vê que Jesus, ele antes mesmo de ser levado adiante, ele faz aqui uma oração dos seus discípulos, e antes de ser preso, depois ao Sinédrio. Sinédrio aqui significa justiça religiosa. E depois de Pilatos, ele teve uma sequência aqui. Mas antes dessa sequência de ele ser preso no Getsemane, antes mesmo de ser levado depois ao Sinédrio, antes mesmo de ser levado a Pilatos, ele faz uma oração pelos seus discípulos. E aí, quando nós nessa noite não sabíamos que estaríamos aqui, nenhum de nós sabíamos, mas Jesus Cristo já sabia, Deus, ele já sabia que cada um estaria aqui nesta noite, que cada um estaria na sua presença. Mas como nós oramos hoje por alguém, temos que entender que antes mesmo alguém já orava por nós, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós está aqui por acaso. Estamos aqui porque um dia alguém intercedeu por nós, e nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. E o que nos chama a atenção também é sobre a palavra, que ele diz: Deis a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Entenda bem, deis a tua palavra. Por que Jesus não falou deles a minha palavra?
Ele disse: deis a tua palavra. Porque Jesus aqui estava falando como homem, como pessoa, como alguém obediente ao Pai. E ele mesmo diz na sua palavra que ele só falava aquilo que o Pai mandava falar. Ele dizia mesmo: olha, eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que recebo do Pai. Então veja bem o princípio da orientação, o princípio do respeito, o princípio, na verdade, de obedecer e fazer aquilo que é determinado. Porque muitas vezes o ser humano tem tendência, eu quero falar o ser humano cristão, de falar aquilo que ele quer falar, aquilo que está na cabeça dele, aquilo que ele sente vontade, desejo de falar. E geralmente aquilo que nós falamos, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, podem ter certeza de uma coisa: não vai edificar ninguém, não vai prosperar em nada na vida daquela pessoa que ouve. Por isso é importante entender que as nossas palavras, elas não têm poder para convencer ninguém, elas não têm poder para converter ninguém. As nossas palavras não têm poder para mudar a vida de ninguém, mas sim a palavra de Deus. Essa sim é poderosa para mudar a vida de qualquer pessoa, independente de quem ela seja. Hoje, evidentemente, muitas pessoas nasceram no berço evangélico e hoje se encontram pegando a palavra de Deus. Mas também tem muitas pessoas que não nasceram no berço evangélico. Pessoas que, na verdade, quando eu já trabalhei em delegacia pregando a palavra, eu via muitas pessoas, duas pessoas se convertiam. Então eu estava na jogada, a mais da sociedade. E Deus então leva os teus servos e servas, mulheres também, iam, e fazendo a obra de Deus. Pessoas, na verdade, que não tinham nenhum valor, nada, valor nenhum, estava jogada ali dentro. E de repente, alguém chega levando não a tua palavra, mas a palavra de Deus. E abrindo então a Bíblia, ao começar a pronunciar o que estava escrito, não aquilo que desejava fazer ou falar, pessoas choravam, pessoas se humilhavam, pessoas se entregavam. E havia também, como até hoje, batismo nas águas. Quantas pessoas se convertem, estão se convertendo até hoje, dentro das delegacias, naquela grade, preso ali, ao ouvir a palavra, porque o seu corpo físico estava preso, mas a alma estava sendo liberta, não pela palavra da pessoa, mas pela palavra de Deus. Glória a Deus. Quantas vezes também, pela madrugada, fazendo a obra de Deus, de pessoas que estavam lá jogadas na sarjeta, depois você as encontrava, dizendo: olha, lembra quando você esteve naquela praça? Não lembra, eu vou te refrescar a memória. Quando repete, diz: pois é, eu sou aquela pessoa que você abriu a Bíblia e falou para mim, e Jesus Cristo me salvou. Veja bem, você abriu a Bíblia, você falou da palavra de Deus. Não tem segredo, não tem mistério, porque a Bíblia, Jesus fala bem
5, versículo 1, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, a multidão estava empezando para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava empezando para ouvir a palavra de Deus. Então ele chega e vê um barquinho, o barco é de Pedro, e diz: mandou chegar o barco um pouco mais adiante, ele entrou no barco e ali os ensinava. Quando ele acabou de ensinar a palavra, ele começou a chamar os outros primeiros discípulos. E esse primeiramente veio Pedro, depois veio o irmão André, e assim veio todos eles. João, Natanael. O tempo todo estavam ali convivendo com Jesus Cristo. Mas a maior limitação deles não era o peixe, não era o pão, não, era o ensinamento que Jesus então os dava. Eles se tornaram tais pessoas a ponto de Jesus chegar aqui agora e dizer: deles a tua palavra. Eles foram transformados pela tua palavra, foram libertos pela tua palavra. Nada contra quem faz, mas não existe culto de libertação se não for feito o uso da palavra de Deus. Expulsar do mundo uma pessoa não é culto de libertação, não é, porque o que liberta é a palavra. Porque existem muitas pessoas que nem estão endemoniadas e até conhecem a palavra de Deus, mas não deixa que aquela palavra faça efeito na tua vida. Não deixa que aquela palavra a transforme em uma nova criatura. Porque uma nova criatura não se conhece por aquilo que ela prega, por aquilo que ela canta, ou pela sua oração fervorosa. Uma nova criatura é conhecida, na verdade, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. E a Bíblia nos fala da palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu, quando olhamos a palavra de Deus e olhamos para este mundo, a gente percebe, na verdade, que vai contramão à vontade de Deus. Pela palavra se observa que o comportamento da fora não condiz com aquilo a qual Deus deixou a libertação do ser humano. Por isso, homens na verdade, que eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas que estavam ali também, que não era considerado como nada. E Jesus então nos chama para o seu convívio, e ali os ensinava. E nessa oração, como falei com os irmãos antes de Paulo, repito novamente, foi antes de ser preso quando descia ali do Getsemane, foi antes de ser levado ao Sinédrio, foi antes, na verdade, de ser levado a Pilatos. Então tudo isso aqui, ele antes mesmo de passar por tudo que ele passou, ele então se prontifica a fortalecer os seus discípulos, aleluia, através dessa oração. Chama-se oração de fortalecimento de um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Por isso, quando ele fala aqui, ele continua: não peço que os tire deste mundo, mas que os livre do mal. Quantas pessoas que, ao passarem por algum tipo de dificuldade, até fazem um tipo de oração, como vou falar aqui agora: Senhor, se for para me ver desse jeito, pelo que eu estou passando, me prepara e me leva. Porque às vezes a pessoa está passando por uma luta de perseguição, por uma luta de enfermidade, menos mal, está passando por uma luta
Timóteo capítulo 4, ele fala bem claro: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas para todo aquele que amar a sua vida. A nossa vida, na verdade, como cristão, é uma vida de combate, mas de um bom combate. O que é bom combate? É lutar pela causa de Deus. E lutar pela causa de Deus não é brigar com o mundo, não é discutir com pessoas. Lutar pela causa de Deus começa pelo meu bom comportamento como cristão. Lutar pela causa de Deus é pregar o Evangelho para toda criatura. Lutar pela causa de Deus é ter uma vida de oração. Lutar pela causa de Deus é ter uma vida de amor para com todas as pessoas. Isso é lutar pela causa de Deus. Isso é combater o combate. Mas, pastor, isso é difícil. Jesus não falou que seria fácil. Jesus não falou que seria fácil. Ele diz a sua palavra: do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele deixa claro que nesse mundo passaríamos por dificuldades, mas que essa dificuldade a qual estava pronta para nos passar não pode servir de gatilho para sair da presença dele, para deixar de fazer a vontade dele, para deixar de exaltar o nome dele. Então, por isso a oração aqui não é destino do mundo, não, mas guarde deste mundo. Jesus não mandou para tirar. Então, quando a gente ora, o desespero vem, a dificuldade vem, a luta é inerente à nossa vida cristã. O que significa isso, inerente? É porque está de acordo com aquilo que eu me propus a ser diante de Deus. Ser fiel até a morte. É quando se colocamos nessa posição de ser fiel até a morte, é porque estamos almejando o quê? A coroa da vida. É natural que venha dificuldade, é natural que venha luta, é natural que as coisas se levantem contra nós, mas não é motivo para chegar e falar com Deus: Senhor, ouça a minha oração. Não dá para viver desse jeito. Se for para viver assim, então me prepara e me leva. Ele vai dizer assim: para onde, meu filho? No tempo certo vai acontecer. Eu estou aqui sendo o tempo de Deus. O tempo não é meu tempo, nosso tempo. E diz a palavra do verso 16: não sou do mundo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós você vai falar: como assim? Irmãos, nós estamos neste mundo. Nós sentimos fome, sentimos sede como Jesus sentiu. Nós temos necessidades, evidentemente. Precisamos trabalhar para nos manter. Está lá em gente, na palavra de Deus, trabalhar para nos manter. Tudo isso precisamos. Mas no âmbito espiritual, nós somos apenas peregrinos nessa terra. Nós somos passageiros. Nós estamos nessa terra por um tempo. Mas um dia isso vai cessar. O que significa isso? É que enquanto estivermos nessa terra, devemos lutar arduamente para termos uma vida de santidade. Se o povo diz, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz: se aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo que eu sou santo. Quando ele fala isso,
Então, por isso é que a palavra nos fala bem claro, deixa claro para o Senhor, que nós não somos deste mundo. Estamos aqui, vivendo aqui, e convivendo com pessoas, mas temos que entender uma coisa: a nossa vida é diferente. Como essa vida é diferente? A palavra de Deus nos fala, no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 9. A sua amiga chega para o teu marido e diz: marido, eu tenho percebido que esse homem que passa sempre aqui é um santo homem de Deus. Passamos para ele uma casa em cima do muro, mas não é o muro, não é esse muro que vocês estão vendo aí, não. Não é esse muro, não. O muro, na época, ele tinha uma largura de 7 a 8 metros. Era muralha mesmo. Era muralha. E dava para fazer um quarto muito bom. E ela disse: passamos um quarto para ele em cima do muro e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Mas por que essa mulher falou isso? Porque na verdade era costume dele, quando passava por ali, ele se alimentava. E na visão dela, daquela casa, não bastava ele passar e se alimentar e ir embora, mas também precisava repousar. Ou seja, na cabeça dela, ele precisa ficar mais um tempo com a gente. Vale a pena ter essa pessoa junto de nós. Queridos e amados irmãos, todo cristão precisa ser um imã espiritual. Todo cristão precisa fazer de tudo para atrair as pessoas pela sua forma de viver, pelo seu comportamento, pelo seu bom comportamento, pela sua forma de viver. As pessoas precisam olhar para o cristão e dizer: vale a pena conversar com aquele irmão, vale a pena conversar com aquele irmão. Olha, a palavra de Deus nos fala bem claro, em Zacarias capítulo 8, versículo 13, diz assim: e há de acontecer ao cá de Israel, ao cá de Judá, assim como foste uma maldição entre as nações, vos salvareis e sereis uma bênção. Zacarias 8, 13: vos salvarei e sereis uma bênção. Primeiro ponto: Deus nos salvou para sermos uma bênção na vida das pessoas, não para sermos um problema, não para sermos uma maldição. Porque foi assim que o Senhor falou para Israel: assim como fosse uma maldição entre muitas nações, vos salvareis e sereis uma bênção. Maldição foi pelo teu comportamento, porque não conseguiam levar Deus para essas nações. Pelo contrário, se envolvia com os deuses de outras nações, e vem de abençoar, amaldiçoar. Mas também a Bíblia nos fala em Zacarias capítulo 8, verso 23: e há de acontecer, ó casa de Israel e casa de Judá, que naquele dia se levantarão 10 homens, 10 nações, e pegarão na orla de um vestido dos judeus e vão dizer: iremos com você, que vemos que Deus está na vida de vocês. O mundo precisa ver Deus em nossas vidas. O mundo precisa ver Jesus em nós. O mundo precisa ver em nós o brilho de Cristo Jesus. E isso não depende mais do Senhor, depende apenas de nós. Porque não somos desse mundo, como Jesus também do mundo não era.
17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Preste bem atenção, a santificação, ela não vem através do jejum, a santificação não vem através da oração, a santificação não vem através de ir ao monte, não é isso, não é através da vigia, não é isso, nem ir para o vale, não é isso. A santificação, ela vem pela palavra de Deus. Não adianta orar muito e não obedecer a palavra, não adianta jejuar muito e não obedecer a palavra, não adianta subir monte, descer monte, pulando, dando salto mortal, cantando Guarané, gritando, se não obedece a palavra de Deus, porque tudo isso não passa de sacrifício de tolo, porque diz a palavra de Deus em João 14:21, Jesus falou exatamente assim: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama, porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Deus se manifesta na vida daquele que obedece a tua palavra, não na vida daquele que ora muito, que jejua muito. Não é isso. Santifica-os, aqui, verso 17, santifica-os na verdade. Não está aqui, santifica-os na oração, santifica-os no jejum, não, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que eu falo, irmão, leia uma Bíblia, medite na Bíblia, leia, medite. Oração é muito bom, porque oração é uma conversa nossa para com Deus. Então precisamos conversar com Ele. O jejum é bom, que aliado à oração. Mateus 17 diz o quê? Que casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Mas tudo isso para não acontecer como aconteceu com os filhos de Cefas e Aves. Eles foram tentar expulsar o demônio de uma pessoa, e o demônio foi e falou para eles: olha, Jesus é conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Deu-lhe uma coça neles. E tem pessoas que querem expulsar demônio, mas não obedecem a palavra de Deus, não anda segundo Deus determinou para andar. Pode orar muito, pode jejuar muito, pode cantar muito, pode pregar muito, pode ensinar muito, pode fazer o que for, mas se não tiver na obediência da palavra, tudo isso é sacrifício de tolo. Outras pessoas talvez sejam edificadas, mas a própria pessoa não é edificada ainda, escandaliza o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Que maravilha! No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então ele foi enviado ao mundo, como João falou, João 1:9: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando você olha aqui, Jesus fala: da mesma forma que tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei, eu também determinei. Para quê? Para dar continuidade àquilo que eu comecei. Aí o papel da igreja é dar continuidade ao que Jesus começou. E Jesus fez o quê? Pregou e ensinou, orientou, ensinou, fez a obra foi essa. E qualquer coisa que seja feito, que nos esteja inserido na pregação cristocêntrica, nós
Por isso é que ele fala aqui: do mesmo modo que me enviaste ao mundo, também fiz a mesma coisa, enviei para dar continuidade à sua obra que foi começada. E diz 19: por eles me santifico a mim mesmo. Por que isso? Por eles o quê? Quando eu prego a palavra de Deus, quando eu ensino a palavra de Deus, é Jesus que é santificado. Quem que é santificado? Ele é lembrado no meio aonde é pregando a tua palavra, porque aí toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Jesus, amado, não nos chamou para sermos estrelas. Jesus não nos chamou para fazermos sucesso. Jesus não nos chamou para sermos ricos e milionários. Não foi para isso que Ele nos chamou. Pelo contrário, Ele diz: e por eles quem? Pelos pregadores da palavra, pelos ensinadores da minha palavra, diz aqui, santificam a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha só que coisa linda, quando eu prego a verdade de Deus, o Senhor é santificado, mas eu também sou santificado pela verdade, pela palavra. Então a santificação, ela não vem pelo jejum simplesmente, nem pela oração simplesmente, mas pela palavra que trabalha na minha alma, que faz efeito prático, onde as pessoas olham e dizem: ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai o povo de Deus, é o povo que dá glória a Deus, é o povo que testemunha acerca de Deus. Glória a Jesus. Eu não rogo somente por esses quem? Os discípulos, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aí o resultado. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus, há mais de 2 anos atrás, orou por você. Sabe por que eu estou aqui hoje? É porque pela oração ele disse: pela minha palavra hão de crer em mim. Porque você creu. Então, alguém já orava por mim. Então, às vezes alguém está lá na cadeia, mas Jesus já orou. E pode ter certeza, o papel da igreja é levar a mensagem, para que se cumpra a oração de Jesus, e os encarcerados físicos sejam desencarcerados espiritualmente. Para isso, a igreja tem que fazer o seu papel, porque Jesus já fez a parte dele. Já orou, já profetizou, já determinou e deixou claro, mais uma vez, no verso 20 que diz: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, veja bem, pela sua palavra hão de crer em mim. A igreja não se prega com livros, com enciclopédias. A igreja prega usando a Bíblia Sagrada. A igreja prega usando a palavra de Deus. A igreja não prega usando experiência própria. Posso ter alguma experiência, mas não vai fazer efeito na vida de ninguém. A igreja não prega contando testemunho de quem quer que seja. A igreja, na verdade, prega a Bíblia Sagrada, porque pregando a palavra é garantia de libertação, é garantia de salvação, é garantia de vitória, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus. Aleluia.